Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos estudar mais uma vez sobre o nosso terceiro tema, que é uma pergunta: como amar a Deus sobre todas as coisas? Hoje estamos na segunda parte, a parte 2, E vamos estudar o nosso terceiro tema, que é uma pergunta, como eu já dizia, no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Baste a cada dia o seu mal. Então, graças a Deus, mais uma vez, por estas maravilhosas palavras aqui que o irmão Mateus escreveu, sobre acontecimento que o próprio Senhor Jesus Cristo ali transmitiu e passou, há quase 2000 anos atrás, e ali deixaram escrito, o irmão Mateus ali escreveu e chegou até os nossos dias atuais, Aqui, olhando o texto e o contexto, nós podemos perceber, que ali fazia parte do micro-apocalipse até 72 depois de Cristo, a qual ali Jerusalém foi invadida, ali foi perseguido os nossos amados irmãos ali do passado, e espalhado ali para a circunvizinhança de Jerusalém. E ali nós vimos que esse texto tem um contexto histórico, mas que também serve para os nossos dias atuais, principalmente porque estamos chegando perto do fim. E perto do fim, a mesma palavra, a mesma profecia, mais ou menos, como foi nos dias ali da igreja primitiva, nos dias ali em que os apóstolos passaram, Pedro, Tiago e João, iremos passar da mesma forma nos últimos dias, no final, Então, essa palavra também serve, É uma palavra viva para os nossos dias atuais, mesmo com um contexto histórico, do passado, contexto histórico ali do micro-apocalipse de 72 ali, depois do Senhor Jesus Cristo. Então, como a nossa pergunta, estamos na parte 2, é como amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui o irmão Mateus descreve, mais uma vez, como o homem ama a Deus mais do que todas as coisas. No versículo 25, o aconselhamento em que o Senhor Jesus nos dá, é para que a gente não ande ansioso quanto à vossa vida. Nos nossos dias atuais, nós podemos perceber o número de pessoas que estão em estado de depressão, em estado de aflição, por causa, na maioria das vezes, por causa do apego, dos cuidados,
dos objetivos materiais que não são alcançados. E aqui o aconselhamento do irmão Mateus, pode-se dizer do Espírito Santo, é para que a gente não ande preocupado, não ande ansioso quanto à vossa vida material aqui da terra, né? Claro que, infelizmente, né, devemos nos preocupar normalmente, né? Normalmente, um homem natural, ele se preocupa com as coisas normais, mas passou desse limite normal, né? Já vai trazer alguma doença, já vai trazer algum problema espiritual para as nossas vidas. E aqui, né, é um aconselhamento que o irmão Mateus nos deixa, né, de amar a Deus, se apegar a Deus mais do que todas as coisas. E aqui ele diz, não andeis, né, ansioso, não se preocupe quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, né? Então essa preocupação necessita, né? Precisa ser uma preocupação mínima, né? Com essas coisas. Claro, não tem nenhum homem 100% afastado disso, mas quanto menos o homem se preocupar, né? Com o comer, com o vestir, com o beber, com as coisas materiais, né? Ele está se aproximando mais de Deus, ele está santificando mais a sua vida. Aí ele diz mais, né? Pelo que haveis de vestir. Não é a vida, a pergunta que ele faz, né? O irmão faz aqui, escreve aqui, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, né? Então está dizendo que o comer, o vestir, o necessário, né? Isso não é a vida, mais do que o necessário é aflição, mais do que necessário é uma preocupação sem base, sem limites. E aquela preocupação, aquela vaidade, né? Aquele apego material, a não ser as coisas básicas, vai nos trazer uma preocupação desnecessária, vai nos trazer um afligimento de espírito, vai nos trazer, né, um rebaixamento espiritual, né? Infelizmente, né, a doutrina da prosperidade, ela não é compatível com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela não é igual, ela não anda junto com esses ensinamentos maravilhosos vindos da parte de Deus, né? O versículo 26, o irmão Mateus escreve, olhai para as aves do céu, né, os pardais, os passarinhos, né? Pode-se dizer que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, né? Eles não plantam, eles não colhem e eles não ajuntam. Em outras palavras, eles não trabalham, eles não têm preocupação, né, com comer, com vestir, né, com nada aqui desta terra. Ele está nos ensinando, nos mostrando. Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, olha a pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas, tanto ali, né, no passado como hoje, né? Tenho certeza absoluta que os seres racionais, né, são mais bem valorizados para Deus do que os seres irracionais. Tem mais valor. Então a ave é um ser irracional, é uma criatura de Deus, mas não tem a mesma inteligência de um ser humano. E os seres humanos têm, né, essa inteligência dada por Deus. Então, o valor de um homem, de uma mulher, é muito mais do que uma ave. E aqui ele comparou. Ele diz, olhe, as aves do céu não trabalham, né? Não tem essa preocupação do dia a dia, do comer, do vestir, de amontoar bens materiais, né? E eles não passam fome. A única forma de uma ave passar fome é quando o homem prende ela. Se o homem prender ela em uma gaiola ou em um determinado local e não alimentar ela, né, a ave vai ali morrer e padecer fome. Mas se a ave for livre, né, como os homens são livres, elas não vão padecer. Elas podem morrer de doença, elas podem padecer outro tipo de necessidade, de outro tipo de enfermidade e doença, mas de fome não. E aqui diz, né? Olhai para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, com todas as suas
né, aflições atrás dessas coisas, acrescentar um côvado da sua estatura. A pergunta diz o seguinte, né? O homem, por mais preocupado, por mais rico, por mais aflito atrás de coisas materiais que ele esteja, ele não pode aumentar o seu tamanho. Ele pode até diminuir, né? Fazer ali uma cirurgia, cortar, mas aumentar normalmente, pela natureza e pela sua estatura normal, ele não pode, né? E aqui diz, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos, preocupados, né? Olha que pergunta interessante, amados ouvintes. Olha que pergunta importante, né? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, né? O lírio do campo é uma planta, né? É um vegetal bonito, perfeito, lindo, né? E ele está dizendo, olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fio, eles não trabalham, eles não estão preocupados e eles ali crescem belamente, bonitamente, né? Os lírios do campo, quem conhece sabe disso. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, lá no Velho Testamento, quando Deus abençoava, né, o povo dele ali de Israel materialmente, então nem mesmo Salomão, com a sua riqueza, com a sua prosperidade material, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Deus ali citou uma passagem ali do Velho Testamento, né? O propósito ali do Velho era material e comparou agora com o Novo, com um propósito espiritual, né? Diz ali, aí diz, nem mesmo Salomão se vestiu, né? Como os lírios do campo. E diz, Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, ou homens de pouca fé, né? Essa palavra se cumpriu materialmente, claramente, ali no micro Apocalipse, e vai se cumprir agora, né? No final dos últimos dias, se a gente verdadeiramente estiver nesse final, se a gente estiver e pegar, né, o período do anticristo, essa palavra vai se cumprir na vida daqueles que perseverar, naqueles que verdadeiramente amar a Deus mais do que todas as coisas, né? Deus há de preparar visivelmente o necessário para os irmãos padecerem, passarem aquela aflição dos últimos dias, né? Aí aqui diz, o versículo 32, né? Porque todas, sim, o 31, não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqui eram separados, gentios era aquele povo, né, que não fazia parte das 12 tribos de Israel, se chamava gentio, né, e ali os judeus, né? Hoje não tem gentios nem judeus, agora é a igreja, né? Então quem é verdadeiramente membro do corpo de Cristo, né, pode-se dizer igreja, né, povo de Deus, né, não é gentio. Os gentios pode-se dizer aqueles, né, que não são membros do corpo de Cristo. Pode também se comparar, mas aqui ainda fazia parte do povo não judeu, né? E ele diz aqui, não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa aflição, essa preocupação desenfreada, né? Esse apego à matéria, às coisas materiais, faz com que o homem não ame a Deus sobre todas as coisas. Faz com que o homem, né, não esteja ali fazendo a vontade de Deus e esteja ali ainda na avareza, na vaidade e nas preocupações desta vida, apegado ao sistema deste mundo, né? E aqui diz, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, se a gente perceber, estiver prestando atenção do versículo 25 ao 32, né? Está falando do necessário, está falando do pão de cada dia, das vestes, das coisas necessárias para o corpo, né? O pão, as vestes, pode-se dizer até um teto para se morar,
né? Não precisa propriamente ser seu, né? Mas alugado ou não, né? Mas ali o necessário para o corpo aqui se manter e viver. Aqui não está falando das coisas fora do necessário, né? Tem coisas que a gente tem hoje, possui hoje, né? Que não é necessário para o corpo viver aqui na Terra, né? Então aqui, se a gente focar no objetivo do assunto, né? É o necessário, né? Como diz aqui, o necessário para o corpo se manter aqui na Terra. Todas essas coisas aqui necessárias, né? Vosso Pai sabe que precisai dela para o corpo não morrer, não padecer, né? O que não for necessário não faz parte desse tema, desse texto, desse objetivo, dessa passagem aqui. Então, quando ele diz, né? Todas essas coisas os gentios procuram, claro. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais o necessário, o pão e as vestes, né? De todas essas coisas, aquilo que o corpo precisa para viver aqui. O que não é necessário, né, não está englobado, não faz parte desse contexto, desse texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus, né? Busque amar o próximo como a si mesmo. Busque servir o seu próximo, dividir, como diz o texto, né? Busque ali ajudar o seu próximo, né? Desta forma, você vai estar servindo, amando a Deus sobre todas as coisas. Busque não ser apegado às coisas materiais. Busque não ser um homem avarento. Busque não ser um homem, né, que só pensa nas coisas terrenas. Busque esse aconselhamento maravilhoso vindo da parte de Deus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todo necessário, todas estas coisas aqui necessárias vos serão acrescentadas para o seu corpo, né? Não padecer, não morrer. E diz o seguinte, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, né? Ficar preocupado com o amanhã, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, né? Então, do versículo 25 até o versículo 34 é mais um aconselhamento, né? De como verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, né? Está nos aconselhando a gente se desapegar, né? Da matéria, né? A gente não dá tanto valor àquilo que os homens têm dado valor, né? Dá valor mais às pessoas, dá valor mais ao nosso próximo, independente do que ele tem, independente do que ele seja, mais ao nosso próximo do que as coisas, né? Não está aqui falando que a gente não pode possuir. Possua, mas sem apego. Possua para servir. Possua para dividir. Possua para amar, né? Possua para ajudar, né? Não dê valor às coisas, mas dê valor às pessoas, né? Esse é o nosso terceiro tema e estamos na parte 2, né? Comente, participe. Eu creio que no começo da outra semana, no final desta, estamos na nossa live ao vivo, né? Sobre este mesmo tema, né? E venha participar conosco, venha nos ajudar e venha também fazer parte deste povo dos últimos dias, né? Eu já agradeço a todos que vão nos assistir no gravado, né? E até o próximo vídeo.